fazer no dia de hoje para sermos vistos e reconhecidos como filhos de Deus, abençoando sempre o nosso próximo. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, mais uma live, e estamos prestes a abrir, dar então a chance dos irmãos retornarem de forma gradativa às nossas reuniões presenciais. Mas no final eu estarei falando sobre isso. Quero aqui à frente convidar o presbítero Irandir e o obreiro Luan. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a centralidade da cruz. Tudo gira ou deve girar, aliás, tudo gira em torno da cruz, do propósito da cruz. E nessa manhã, os dois obreiros da casa estarão tentando responder algumas questões. Vamos estar pontuando algumas coisas que devem ser relevantes, devemos relevar no nosso cotidiano. A centralidade da cruz é o que nós vamos conversar nessa manhã. Peço aos queridos que coloquem o microfone bem, de forma que dê para os irmãos ouvir. A operadora aí da câmera, do celular, aproxima aí o celular dos irmãos para que esteja bem focado. Aos irmãos que estão aqui auxiliando, obrigado. Nós estamos tomando as medidas com responsabilidade que deve ser tomada, o álcool, enfim, o espaçamento. Tem bem poucas pessoas aqui e por isso a gente se sente um pouquinho tranquilo, também parece um. Bem, vamos então aos textos que nós vamos usar nessa manhã, falaremos então sobre a centralidade da cruz. Então a gente, para começarmos esse assunto, a gente tem que partir de um princípio. Vamos partir de um começo. Vamos começar de um começo, Vamos começar então à luz da Bíblia, que é o que nos interessa. É isso que nos dá o norte e nos dá a base. Bíblia sagrada, A Bíblia nos diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou abrir nessa manhã aqui os dois textos bíblicos. O primeiro se encontra-se em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver Deus na obra da criação. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Estarei lendo uns 9 a 10 versículos para a gente se situar. E depois então nós vamos para o Evangelho de João. O Evangelho narrado por João, no capítulo também de número 1. Vamos ver esses dois tempos da Trindade, esses dois tempos de Deus, da Trindade, na construção do mundo. Gênesis 1, a partir do verso 1, que diz assim, o subtítulo diz: a criação do céu e da terra, e de tudo que neles se contém. No princípio, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Os irmãos observem, nós vamos continuar. Os irmãos observem que coisa magnífica, que coisa esplêndida, espetacular, essa obra de Deus na criação do mundo, do universo e de todas as coisas que estão no universo. Que coisa maravilhosíssima essa proeza, essa manifestação do nosso Deus. Verso de número 9. Vamos pular para o 9. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus
no lugar e apareça a porção seca. E assim se foi. Vamos pular para o verso 15 agora, por favor. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite. E fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aí, irmãos, no verso 26, a gente viu a obra da criação. No verso 26, um texto muito conhecido nosso. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Daí a obra da criação do universo, do mundo. Vamos então para o Evangelho de João, como a gente costuma falar. João, no capítulo 1. Vamos estar lendo 5 versículos. João, no capítulo 1, quem está nos auxiliando aí no Facebook, coloca os textos bíblicos. João, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Esse texto eu quero repetir, o verso de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que coisa maravilhosa! No livro de Gênesis, livro da criação, o princípio, nós vemos Deus, eu repito, fazendo toda a construção do mundo presbiteriano. Já em João, nós percebemos um cenário antes da construção do mundo. No princípio era o verbo, ele diz, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus. Então João narra um episódio, um momento antes do Gênesis. A Trindade então se reúne, como sempre estão reunidos, e resolvem então criar o mundo a qual nós existimos, estamos e existimos. Daí a Trindade forma essa ideia, ou tem essa ideia, e faz o mundo no princípio. Daí eu quero trabalhar junto com vocês, nós queremos ouvir, Deus através da vida de vocês, que todo esse propósito está sendo orquestrado por Deus. Tudo isso está sendo regido na mão de Deus. Vê que nada do que foi feito, sem ele se fez. Jesus estava no princípio da criação. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, dentro dessa introdução, nós vamos então perceber que esse reino de Deus não é abalado, não pode ser abalado. Logicamente, todos que estão inseridos nesse reino, estão escondidos na cruz, são equilibrados, ou estão equilibrados diante das adversidades. E nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a centralidade da cruz. Céus e terra passarão, mas a minha palavra
não passava. Bem, não combinei, né? Vamos então ouvir o Luan nessa sua primeira fala e depois o Irandir continuará. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Quero cumprimentar esse nosso presidente, nosso ministro Irandir, glorificar a Deus por essa honra de podermos falar um pouco da palavra, estudarmos. Quero saudar nossos irmãos que estão aqui, nossos ministros e você que está na sua casa. Pegue sua Bíblia, pegue seu papel, sua caneta e vamos estudar. Nessa minha fala inicial, nosso pastor presidente deu essa introdução acerca da criação do Senhor, tendo como base, lógico, o texto do Gênesis. E eu gostaria de dizer que a criação, a forma como Deus fez, a forma como Deus criou, e tudo baseado e tendo como mediação a sua palavra, é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Por exemplo, eu gostaria de citar um texto aqui, que é um texto bem conhecido, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 38. O livro de Jó, capítulo de número 38, os textos que antecedem esse texto, sabemos a história de Jó e a conhecemos. O processo que Jó passou, e após esse processo, temos ali o diálogo dos seus amigos com ele, e no capítulo 38, Deus vai se manifestar e vai falar com Jó. Deus, na verdade, vai enquadrar Jó. Esse texto é muito conhecido. Deus começa a indagar Jó e a perguntar, dizendo para ele, aonde é que ele estava, como ele começou a criar as coisas, os fundamentos, os firmamentos. O verso de número 7, olha o que Deus diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui era Deus questionando a Jó, ou enquadrando, lhe perguntando aonde é que ele estava quando ele formava ou como ele criava as coisas. E o verso 7, e quando os filhos de Deus jubilavam. Quem são esses filhos de Deus? Os anjos. Porque esse texto aqui é uma base para afirmar, presidente ministro, que quando Deus estava criando o mundo, ele estava criando o mundo e os anjos que estavam louvando ao Senhor. Aleluia! Enquanto Deus criava o mundo, enquanto Deus formava, os anjos, os filhos de Deus jubilavam. Os anjos de Deus, eles entoavam cânticos, eles adoravam, eles glorificavam. Então esse texto também nos dá base para confirmar que quando Deus foi criar a terra, formar a terra, quando Deus foi preencher a terra e logo após Deus foi criar o homem, antes de tudo isso, os anjos, que também são filhos de Deus, já haviam sido criados. Então, nessa minha fala inicial, quero mostrar para os irmãos que, além do texto do Gênesis, nós temos também esse texto de Jó, no capítulo 38 em diante, que dá base para pensarmos e afirmarmos que quando Deus estava fazendo a sua criação, os anjos entoavam cânticos a Deus, coisa maravilhosa. E aí, para encerrar a fala inicial, nós temos um texto de João, capítulo 1, verso 1, que aí nosso presidente deu um pontapé inicial dizendo que, quando nessa formação, nessa criação, já estava lá a Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor Deus diz, quando Deus diz que no princípio criou Deus, lá estava o Espírito Santo, pairando sobre a superfície das águas. E aí vem Paulo dizendo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 12 em diante, Paulo escreve dizendo: olha, Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste, tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi feito por meio dele, para ele, por intermédio dele. Então Cristo já estava lá, e o plano de salvação para o homem já estava, praticamente não, já estava pronto. E aí estamos dizendo em Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
abrindo várias ideias para a gente pensar, repensar, considerar. Vamos então ao nosso querido presbítero Irandir. A paz dos irmãos, amém. Ficarei ouvindo os irmãos o dia todo sem sombra de dúvida, mas como temos que falar, a gente está sobre um tema sobre falar sobre a centralidade da cruz. Então, antes foi nos dado alguns textos aqui que eu vou apresentar já pelo Luan, pelo pastor Luiz, né, fazendo até um meio paralelo entre Gênesis 1 e João 1. Do lado você vai ver ali a criação, Deus criando, e no 1 vai apresentar o Deus criador. Mas tem pontos de singularidade muito grandes, porque você vai ver que um fala de treva, o também vai falar de treva. É a expressão muito comum que as pessoas gostam de, até para reforçar a ideia da corrente trinária, né, que acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Deus ali, Elohim, está no plural. Só que o termo hebraico Elohim não se limita simplesmente à pluralidade de personalidade de pessoas. Ele também fala de plenitude. Então, o Deus pleno, na sua essência, estava criando a terra. Aí você, talvez, por curiosidade, vai se perguntar: como assim? Se Deus, na sua plenitude, criou uma terra e a terra estava sem forma e vazia? Eu quero te recordar uma ideia seguinte: a luz é fonte de vida. Em meio às trevas não havia possibilidade de vida. Se você, quem tem aí o fundamental básico, você vai entender que sem luz solar não há fotossíntese. Né? A gente vai entender um pouquinho da ciência para tentar ajudar os irmãos a compreender uma coisa básica. Que todo elemento necessário para que o homem, para que pudesse haver futuramente vida e espaço para que o homem fosse criado e ali gerado, já estava na terra. Embora ela não tivesse a capacidade plena de conduzir a essência do homem naquele momento, mas ele estava lá. Mas isso mostra que Deus tinha um controle de todas as circunstâncias. Pode parecer causa aos nossos olhos, mas Deus ainda tem um controle. É como reportar que em meio ao caos do pecado, Cristo é a esperança para a vida eterna. Porque se você olhar para alguns textos que eu vou apresentar para sobre isso, primeiro que eu quero falar, se a gente está falando de centralidade da cruz, a gente tem que entender que a cruz é referência de boas novas, mas não pela cruz em si, mas sim pelo aquele que está na cruz, pelo aquele Cristo crucificado. Porque é o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, pôs em nós a palavra da reconciliação. Para entender um pouco melhor sobre isso, outra epístola de Paulo, que é Colossenses 2, no verso 14 e 15, 14 simplesmente, para esse momento, só para os irmãos entenderem. Ele diz assim: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, Deus tirou toda aquela impossibilidade de gerar vida em você, toda aquela cegueira, toda aquela venda de Satanás. Deus está colocando no meio dele, se responsabilizando. Então eu quero dizer para você, irmão, o homem não tem mérito nenhum na sua salvação, o homem não tem mérito nenhum na reconciliação, o homem não tem mérito nenhum na obra da regeneração. O homem, eu falo assim, o homem entra na verdade no papel sujo, ele entra como pecador, somente. E isso, por isso eu falo assim, é pela graça. Embora a graça não nos custe necessariamente dar mérito ao homem, devemos entender que ela custou sim um preço. E aí a gente vai avançar um pouquinho, só porque eu quero só falar para vocês que Gênesis 1 é um paralelo muito forte com Gênesis, com João 1. Lá mostra Deus criando e mostrando em cá, olha só, aparece que está um caos, mas olha só, o meu Espírito Santo, em meio a esse caos, está ali, preparando a terra para o cenário pela vinda que vindou. A mesma coisa é o homem. O homem ainda meio no seu pecado, está o Espírito Santo lá. Todavia, testificando, orientando o homem, dizendo: olha, esse é pecado, tentando convencer o homem do pecado, do juízo e da verdade de Deus, preparando para que você saia do caos, da obscuridade do pecado, para que você possa ter a luz de Cristo, como foi dito, ele era a luz dos homens. Amém? Amém. Segunda participação do nosso presbítero Irandir, também aí trazendo luz e entendimento, né, para as nossas vidas. Ele comentou algo aqui que me chamou a atenção, né?
que não é a cruz em si, mas é os méritos de Jesus conquistados naquela cruz. Por muitas vezes, muitos pensam que naquela cruz Jesus morreu para trazer sucesso, fama, glória para o homem. O propósito não era esse, até porque a cruz era um símbolo de maldição, mas depois que Jesus foi lá, atravessou a cruz, houve uma outra conotação, né? É como hoje o homem, Jesus entra na vida do homem e transforma a sua vida, e dali passa a ser uma referência das obras de Cristo, não mudança só do caráter dele em si, mas para, como diz o texto, né, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nosso Pai. Bem, nesse caminho nós vamos percorrer talvez algumas incógnitas, alguns questionamentos. Onde estava Deus quando acontece a calamidade, a catástrofe? Onde está Deus quando a gente tem perdas irreparáveis, humanamente falando? Então, são perguntas que a gente quer ouvir resposta à luz da Bíblia. Veja bem, nós lemos o texto de João, que diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que coisa perfeita, né? Quando a gente passa pela cruz em Jesus, a gente tem uma outra visão, né, do mundo. Quando a gente enxerga a cruz de Cristo, a gente tem um novo entendimento das situações, das circunstâncias que estão à nossa volta. Vamos então novamente passar para o Luan, e quero aqui deixar bem claro que a cruz foi um marco a ser e descer, antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz mexeu no calendário. Vamos então? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar o nosso ministrante, porque quando o homem não conhece Jesus, ele está em trevas. E aí, o texto de Gênesis 1 seria uma representação da vida do homem quando ele conhece a Cristo, mas quando Cristo, ele tem encontro com Cristo, a luz chega, o entendimento chega. E aí eu quero usar um texto que inclusive eu estava conversando alguns dias com o nosso ministro Daniel, um texto de Salomão. Ele fala em 1 Reis capítulo 8, verso 12. Salomão diz assim, 1 Reis 8, 12. Salomão diz assim: o Senhor me disse que habitaria em trevas. Ué, um Deus que é luz habitar em trevas? E esse texto também está registrado lá em 2 Crônicas, porque o contexto é a construção do templo. Por que Deus habita em trevas? Que história é essa? Vamos lá. O tabernáculo ele tinha os seus 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, ele era um lugar externo do templo que tinha luz. O lugar santo já era a parte interna, que o que iluminava era um candelabro ou os candeleiros. Mas só que o santo dos santos, ele era a parte do tabernáculo que não tinha iluminação, era tudo escuro, mas era lá dentro que tinha a Arca da Aliança, representação da presença do Senhor. Quando Deus diz que habitar em trevas, era nesse sentido, que para nós é o seguinte entendimento: quando o homem tem encontro com o Senhor, automaticamente o Espírito de Deus passa a se conectar com o nosso espírito, ou seja, nós que estávamos em trevas, agora começamos a ter dentro de nós a luz que o nosso ministro André bem falou, a luz que João falou no seu Evangelho, a luz que é Cristo, que agora começa a estar dentro de nós, habitar dentro de nós, porque esse processo de salvação, e aí Jesus fala sobre isso com Nicodemos, ele vai acontecer de dentro para fora. Olha, para que você possa ver o reino, você precisa nascer de novo. Mas como é que pode, ô PH da lei, eu retornar para o mundo da minha mãe? Tá bom. Então, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Na primeira conversa, para você ver, você precisa nascer. Mas para você poder entrar, você também precisa nascer.
se dá justamente de dentro para fora, quando o homem, ele é convencido, ele é convertido através da pregação do Evangelho. E quando olhamos para a cruz, olhamos sim para Cristo, porque Cristo é o Salvador, Cristo é a salvação. A cruz é essa representação, a cruz tem essa representatividade. Cristo carregou a sua cruz, foi moído no madeiro, e ali todo esse processo veio à tona, e ali todo esse processo foi concretizado pelo derramamento do seu sangue. Lembrando que tudo isto já estava preparado e orquestrado pelo próprio Cristo. Presidente. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, lancem aí as suas perguntas, as suas colocações. Aqui o obreiro Antônio colocou, né, que na criação do mundo houve uma voz de comando. Houve um comando. Veja bem, tem uma ideia do Big Bang, né, da grande explosão. Quer dizer, um monte do nada, um monte de nada se juntou e explodiu e fez tudo isso. Mas coerência, está mexendo com a racionalidade de qualquer ser humano. Quer dizer, um monte de nada, de repente se junta, explode, faz o universo. Não é coerência isso. Então veja bem, nada acontece por acaso, tudo está sendo orquestrado pela mão de Deus. O Luan, na sua primeira fala, deixou aqui um texto que diz que o cordeiro estava imolado, preparado, desde antes da fundação do mundo. O doutor Russell Shedd, um teólogo, já partiu para o Senhor. Ele, certa feita, no vídeo dele, ele fez um comentário que me chamou muita atenção, que quando a Trindade ali reunida estava para o propósito de fazer o mundo, então os pais, Filho e Espírito Santo conversando, e então chegou-se o entendimento que o homem trairia Deus, quebraria a aliança. E aí, o que faremos então? Não, vamos preparar a cruz, vamos preparar o cordeiro. E então, quando isso aconteceu, o cordeiro já estará preparado. É onde Paulo faz a narrativa em uma das suas epístolas, né, dizendo que o cordeiro, Paulo, Apocalipse, acho que é Apocalipse, né, 13, diz que o cordeiro estava preparado desde antes da fundação do mundo. Então, Deus trabalha com controle, com domínio, com soberania, nada surpreende Deus não é pego no flagrante, não é traído. Então, o equilíbrio da cruz, a centralidade da cruz, esse propósito, quando o homem quebra essa aliança com Jesus Cristo, tudo na sua vida entra em desarmonia, tudo desequilibra, fica desequilibrado na sua vida. Então, a cruz é o centro, a cruz é o equilíbrio para a nossa vida. Todas as religiões têm os seus símbolos. O cristianismo é a cruz, né? Eu tento imaginar se algum de nós estivéssemos lá naquele momento, quando Jesus foi pendurado no madeiro, naquela cruz, o pior local, o pior cenário, só morriam os piores bandidos lá. E de repente o nosso herói Jesus estava lá pendurado no madeiro. Mas aqui que estava toda a questão por trás da cruz. Vamos então, Irandir, mais uma vez a sua fala. Vamos lá, irmãos. A gente tem que atentar, tem uma linguagem bastante poética. O Salmo, particularmente, também gosto muito, que é o Salmo 139. Ele fala da onipresença e onipotência de Deus, né? O salmista Davi vai elencando várias coisas importantes, tal, que a ciência de Deus, a onipotência de Deus é tão maravilhosa que ele não conseguia alcançar com a sua mente humana ilimitada que nós temos. E ele vai no verso 15 falar algo que até hoje é complicado para a própria ciência tentar explicar. Ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Né? Quando eu estava falando sobre Nicodemos, eu me lembro da ministração que a gente teve aqui falando sobre do novo nascimento, e é exatamente isso. Entretecer, não é entreter, é entretecer. Isso é uma linguagem um pouco antiga, isso fala de crochê. Ele está falando como se Deus estivesse pegando lá aquela celinha, picotando e formando. Você olha de longe e você está dizendo assim: pô, não tem nada.
criação da terra, e é assim a nossa criação. Né? Quando fala de vida intrauterina, parada do sistema osteológico, do sistema de formação óssea, até hoje é um exercício muito grande da ciência. Não se sabe qual é a parte do leite que se forma, que período da gestação que se forma plenamente. Ainda não há um consenso da própria ciência acerca disso. E o salmista escrevendo isso há séculos atrás, assim, isso é maravilhoso para mim, mas isso não foi encoberto para Deus. Hoje a ciência pode debater o quanto que for sobre isso, mas para Deus não era encoberto. Eu te fiz formando, eu formei você no ventre da sua mãe. Então é algo que é maravilhoso, e o próprio Deus está dizendo isso. Agora vamos voltar à questão da cruz, né? Eu vou ficar devendo os irmãos que isso foi um comentário que eu ouvi há muitos anos atrás, falando sobre o marco da cruz, né? E o pregador ali, falando referência até de outros livros, de outros autores de séculos passados, ele fala que Cristo, como marco, naquela cruz lá no Monte Gólgota, lá no Monte da Caveira, você percebe que os seus braços estão estendidos, os seus pés, mas ele não está tocando na terra. Ao mesmo tempo que os seus braços estão estendidos de um lado para o outro, ele fala que Cristo, como centro da cruz, da crucificação, ele fala que o Antigo Testamento apontava para esse momento, e todo o Novo Testamento, que eu digo Novo Testamento, incluindo a partir das Epístolas, ela volta a centralizar Cristo em toda a Escritura. Então ele estava dizendo o seguinte: Cristo no centro, ele ligou o Antigo Testamento com o Novo Testamento, tudo passa por ele. Aí a gente fala que ele é o divisor do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, mas ele também faz a ligação entre o homem e Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Eu falo que ele recuperou aquilo que havia sido perdido. E às vezes a gente vai na demanda, né? Os pregadores, a gente vai falar muita coisa, os historiadores vão falar de muita coisa. Uma das coisas que eu falo que Deus realmente restabeleceu é a comunicação, aquela comunicação pura e simples do Jardim do Éden. O homem falava diretamente com Deus. No decorrer da história, que cada vez mais o homem foi se distanciando, e olha que fala, o homem pecou sim, mas tu vê que nem isso, a consciência do homem não ficou totalmente obscurecida, porque Adão tenta se cobrir, tenta dar um jeitinho, se cobrir com folhas de figueira, mas quando Deus pergunta para Adão, o que Adão responde? Eu me escondi porque eu estava nu. Você não estava nu de fato, você tinha se coberto com o velho. Então você não estava nu, mas a consciência dele não permitiu que ele mentisse e permitiu que ele entendesse que ele estava em falta com Deus. O homem vai se distanciando tanto de Deus ao decorrer da história que ele não percebe. E você vai percebendo que o homem vai perdendo a importância da cruz, vai banalizando o Cristo crucificado. Você vai ver, se você pegar uma cruz hoje e desenhar, não apresentar um Cristo, você desenhar uma cruz e apontar para alguém, você vai ter várias representações. Eu falo de visões seculares de tipo, algumas pessoas dizem, isso me lembra morte, isso me lembra cemitério, isso me lembra um hospital, isso me lembra tantas outras coisas. Mas em paz de senhores, tem pesquisas recentes aí que poucas pessoas botam como referência de cristianismo, como a cruz como uma referência cristã. Até tentaram politicamente, né, anos anteriores, tirarem crucifixos de repartições públicas, negando, dizendo que o Estado é laico. Então você vê uma quebra muito grande de distanciar. E a igreja não pode afastar da sua mensagem o Cristo crucificado. Só para somar uma ideia para os irmãos entenderem, tem um dito popular que eu falo que até vulgarizou um termo, que é quando as pessoas viam alguma coisa ruim, elas falam, cruz credo. Eu falo abertamente, eu sou cristão protestante hoje, mas eu vim de uma cristã católica. Na verdade, é cruz em credo, creio na cruz, eu creio na cruz. Não estou dizendo que eu estou dizendo como se banalizou a questão do cruz, mas se você entender bem, a cruz é representação de proteção contra o mal. Não foi eu que estou dizendo isso, o próprio Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer em João 3, capítulo, vai dizer o seguinte: importa que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido. Como você diz que isso é proteção contra o mal? Porque se o homem perder o foco do Cristo crucificado, do Cristo que se rendeu na cruz, o Cristo que deu a sua vida por mim e por você, ele vai ficar à mercê de todo o engano, de toda a ilusão de Satanás. Porque eu falo que Satanás é o maior ilusionista que existe. Ele é como aquela serpente que usa do seu ardil com chocalho, e você vai ver que a presa fica em estado de inércia diante dela até que seja devorada.
Para você quebrar isso, o poder da ilusão, você está com uma pedra. Não adianta tacar a pedra da cobra, nem no passarinho. É você tacar a pedra no fogo, você corta o poder hipnótico. E Cristo é isso. Ele faz. A pedra angular da esquina quebra o poder hipnótico de Satanás na vida do ser humano. A palavra tem o poder de quebrar todo o ardil de engano que Satanás coloca na vida do homem. Mas o homem precisa se render a outros debates que a gente já trabalhou aqui na igreja. Da palavra, da salvação, da fé genuína, da importância bíblica, que todos estão colaborando para a gente poder chegar e dizer para você a importância do Cristo crucificado, porque senão a gente perde esse poder, a gente perde de entender da confiança, de crer naquele que se rendeu na cruz, a gente começa a achar que é mérito nosso. No momento do mais uma vez eu quero falar para vocês, irmãos, que isso foi um pilar. A gente fala muito de Lutero nas epístolas dele lá. Mas o marco de Lutero, a fé cristã, foi em 1518, quando ele fez o maior debate ferrenho, quando ele fez o debate da teologia da glória versus a teologia da cruz. Mais uma vez, se a gente tiver algum espaço, a gente vai fazer alguns apontamentos para mostrar o que ele debateu lá atrás. Muitas pessoas estão incorrendo nos mesmos erros de hoje. Amém? Amém. Aí mais um esclarecimento para nós do poder da cruz, a aliança que temos em Jesus, toda a construção na cruz. Se tirarmos João 3,16 da Bíblia, ela vê um livro como qualquer outro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de Gênesis a Apocalipse vai tentar explicar o real propósito de Gênesis 3,16, a centralidade. Alguém disse, alguns dizem, teólogos dizem, que João 3,16 é o epicentro da Bíblia. Ali foi revelado, e na outra oportunidade eu falarei o que João fala, 1 João 1,20, e que João fala, Pedro 1,20, e que João fala da cruz. Vamos então, mais uma vez? Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que quando nós seguimos a Cristo, tendo como foco principal Ele, é claro, a centralidade desta mensagem, que é a cruz da salvação, ela nos acompanha, ela está na nossa vida, ela é o ponto, Agora, o que nós precisamos atentar é quando perdemos essa centralidade. Quando a cruz, quando Cristo não torna-se uma centralidade da nossa vida, ou de qualquer outra situação, já era. O que nós estamos querendo dizer para os irmãos essa manhã, estamos estudando juntos, é que Cristo, o seu sacrifício, a crucificação, ela precisa ser permanentemente a centralidade da nossa vida, em todas as áreas. E aí uma conselheira bíblica, eu até anotei a frase dela, disse que quando se perde a centralidade da cruz no cristianismo, o cristianismo se torna a religião de um autoaperfeiçoamento. Ou seja, os propósitos, os objetivos são negligenciados. Então não existe cristianismo sem Cristo, sem cruz. Não existe isso. Essa é a centralidade, é o ponto de equilíbrio que tem que ser na nossa vida, que tem que ser nas igrejas. A pregação precisa ser a pregação da mensagem do Evangelho. E aí, nós vemos o que acontece hoje, contextualizando. Quando a centralidade não é a cruz, não é Cristo, não é a salvação, os focos são outros. O foco não é o reino, eu vou falar sobre reino daqui a pouco. O foco não é almas, o foco não é Deus, o foco não é adoração, os princípios da doutrina, os princípios básicos da fé cristã são negligenciados, porque a cruz é o que traz, é o que resgata tudo isso. Isso é muito importante. E aí eu gostaria de entrar aqui sobre a questão do reino, porque quando se recebe a Cristo, automaticamente se recebe o reino. E ele falou sobre isso, sobre ele ser o reino.
João capítulo 18, verso 36. João 18, 36. Jesus disse, João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino, o reino é dele, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então esse reino inabalável, esse reino que não se abala, que o nosso presidente trouxe aqui, que é a introdução, que é o tema do nosso estudo, é um reino poderoso. Todo reino tem que ter um rei. O reino de Deus, quem é o rei do reino? Jesus. É o Cristo. É um reino poderoso. É um reino que não se abala. E é um reino diferente. Porque eu lembro que o nosso pastor Marcos Wellington, em uma escola bíblica, ele trouxe a diferença entre império e reino, que foi baseado em Colossenses capítulo de número 1. Gostaria que os irmãos também abrissem o texto bíblico, para me passar a oportunidade. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13. Pastor Paulo escreve dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas, em outras versões a maioria, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então perceba, há o império das trevas e há o reino do Filho do seu amor. Ok? Percebam que, para que ele nos coloque no reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus, que é Cristo, ele tem que nos tirar do império das trevas. Perceba que não é direto. Ele não nos tira direto do império para nos colocar no reino. Não! Para chegar no reino, ele precisa nos tirar do império das trevas. E o que é tirar do império das trevas? É através da pregação do Evangelho, que é quando o homem se arrepende e ele crê no Evangelho. Porque Jesus falou: arrependei-vos e credes no Evangelho. O homem nesse processo todo, ele se arrepende e depois ele crê no Evangelho. É claro que isso acontece de forma instantânea e junto, unificar esse processo. Então ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse reino é poderoso. Esse reino é um reino inabalável. Gostaria também de ler outro texto. Lucas capítulo 17, verso número 20. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha, é um reino diferenciado. Verso 22. E diz aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Este reino, que é o reino de Deus, que é um reino que não se abala, que é um reino poderoso, é um reino que ele não tem aparência externa, estética. Jesus falou assim: olha, este reino não está ali, não está lá, não. Este reino está dentro de vocês. Aleluia. É esse reino que pertencemos. E na minha outra fala, eu vou trazer mais uma questão deste reino. Então, nessa minha segunda fala, ou terceira, não lembro, gostaria de deixar claro para os irmãos essa importância, a importância de nunca perdermos essa centralidade que é a cruz de Cristo, que concretiza em nós a salvação. E aí quando falamos de salvação, estamos falando das principais doutrinas da Bíblia, que se concretizam no homem: regeneração, expiação, redenção, justificação, santificação, propiciação. Tudo isso está caracterizado. Todas as doutrinas e essas ações, elas juntas formam a salvação, e também temos a graça, é claro, que se concretiza na vida do homem, mas isso só acontece através da pregação do Evangelho. Presidente. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. O horário está avançando, a hora está avançando. Depois da fala do nosso presbítero, estarei lendo alguns comentários. E aqui os irmãos têm participado
dessa live. Mas eu gostaria de definir esse caminho que nós estamos andando sobre a centralidade da cruz. Eu acho que isso é importante. Então, tem definições de centralidade, mas o que a gente buscou junto é a centralidade dentro dessa perspectiva, né? Centralidade é o caráter daquilo que é importante ou constitui a essência de algo. Então a gente percebemos a centralidade da obra de Cristo na cruz. Não é a cruz em si, já falamos isso aqui umas 2, 3 vezes. Não é para ninguém pegar a cruz. Eu lembro quando garoto, né? Filme de vampiro, quando o vampiro dava medo. Hoje vampiro é bonito. É com um ator aí, enfim. Na época que o vampiro era aquela coisa horrorosa que a gente ficava com medo, então pegava a cruz, não é isso o propósito, tá? de supervalorizar a cruz, mas da obra de Cristo na cruz, o poder que foi vertido, né? O sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Então essa centralidade, você vê que Jesus estava tão consciente, com o entendimento do seu propósito, da sua vida, se vestir com pele humana, corpo humano, despojou de toda a sua glória, habitou entre nós, e então ele vai como matadouro, como ovelha, né, ao matadouro, ovelha muda ao matadouro, seguindo. E a gente percebe que pessoas que entendem esse mistério, né, uma vez, muitos anos atrás, eu vi alguém com uma camisa, uma cruz, e dizia assim: pensava que era o fim, mas foi o começo de tudo. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou no meio de nós, cravando na cruz. Olha que perfeição, presbítero. Tudo que era contra nós, ele cravou naquela cruz, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, o reino não é abalado, o reino de Deus é equilibrado. Houve uma voz rolando. No princípio, quando Deus criou, eu repito aqui, os céus e terra, antes disso, João faz a narrativa que eles, na eternidade, já estavam com tudo na mão. Deus não trabalha com improviso. Deus não faz reparos. Deus, desde o início de março, eu venho falando, Deus não trabalha com plano B. Não trabalha com plano B. Há um equilíbrio. O propósito da cruz, a centralidade do propósito de Deus na cruz estava desde antes da fundação do mundo. Presbítero Antigo. Não sei se ainda vai dar tempo da gente estar falando sobre o reino que não se abala, mas por que às vezes se abala, né? Você negar a cruz vai ter consequências. A gente, juntando, nós estávamos falando de João 3,14, do foco de Cristo na cruz, a importância dele estar lá. Mas a representatividade, o João continua no narrativo do texto, que é o texto que a gente mais conhece, João 3,16, que é a demonstração do amor de Deus entregando o seu filho. Se você nega isso, uma das consequências é exatamente o medo que abala muitas pessoas, porque o próprio João vai declarar nas suas epístolas dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quantas pessoas estão angustiadas exatamente porque perderam o foco? Vou falar de algo um pouquinho anterior. Já falando não falei de Lutero, vou tocar um pouquinho de Lutero retrato. Mas anos depois de Lutero, isso foi um debate que Lutero fez na faculdade lá de Astorf, em 1518. Mas um pouco depois disso, em 1912, por aí, depois de 41 da Segunda Guerra, vamos falar uma coisa: quando você nega a cruz, você tem consequência. A gente estava diante de uma Europa que foi ali embebedecida pela doutrina luterana. Mais de 80% da Alemanha se dizia, se autodenominava cristão comungante, ou seja, eles comungavam a fé em Cristo Jesus, mas começaram a tirar o foco da cruz. E quando você tira o foco da cruz, que o mérito é dele,
você quer trazer meritocracia para o homem nos seus atos, seja para qual aspecto que for, vai ter consequência. E uma das consequências foi: a Alemanha saiu derrotada e ganhou aquele discurso, sofreu grandes penas, isso toda a história estava comprovando. Ela sofreu um ressarcimento, teve que pagar vários custos, então uma Alemanha falida. E agora, aqueles que se diziam antes como uma comunhão, comungaram uma fé em Cristo, estavam comunhando uma fé de refugismo. Então, nós estamos derrotando, devemos vencer. Foi um prato cheio para as ideias do partido nazista, que criou, colocou eles como tão cedo, que agora a nossa cultura, o nosso povo é o povo ariano, é o povo tudo mais. E algumas pessoas criticam, embora a representação da SWAT seja um elemento de oferta, de uma premiação dentro da ordenança militar alemã, mas muitos criticam e dizem que é uma cruz invertida, uma cruz quebrada. Então você vê você vê que a humanidade passa por momentos como esse, momento cíclico. Quando ela tira o foco de Deus, ela se perde. E a gente está vendo uma sociedade hoje assim, uma sociedade que está querendo voltar no mérito, botar o homem no centro de tudo. O homem, você é o tudo do seu mérito, você é capaz, você faz, você recebe. E onde o homem não dá mais mérito a Deus em nada. E como o homem vai deixando a salvação de lado, vai deixando a mensagem da cruz de lado, as mensagens hoje são mensagens de autoajuda, ou melhor, de autopromoção. Você é cabeça, você tem que ser cabeça e ponto final. Você tem que subjugar, você tem que vencer. E a mensagem da cruz vai deixando abalada. Aí você percebe um pouco no final de Lutero, que Lutero faz uma seguinte fase. Lutero vai dizer a teologia da glória versus a teologia da cruz. São os 3 minutos básicos só para a gente iniciar. E ele vai usar 2 elementos. Ele fala tipo Babel versus Betel. O elemento todos estão em Gênesis. Lá no capítulo 11 vai falar da torre de Babel, que é a representação de confusão. Mas antes disso eles falam que é uma torre que na verdade é uma ideia de ter uma escada de acesso a Deus. Ou seja, olha o homem criando os mecanismos para ele ter acesso direto a Deus. E Deus vai lá e diz: não é assim. O acesso, quem vai dar o acesso a mim sou eu. O acesso passa por mim. Porque já é todas as escrituras já estavam preparando para Cristo que ia surgir. O Filho do Homem que iria surgir, que é o mediador entre Deus e os homens, é o Cristo na cruz, que está aí fazendo a ligação do céu e a terra. É chegado a vós o reino de Deus, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como o homem quebrou isso, aí você vê a conta história. No mesmo jeito, vai mostrar Betel. Betel não foi providência de Jacó, não foi. Foi Deus que providenciou uma escadaria, mostrando o acesso do céu ao homem. Então Deus está dizendo para mim e para você: o acesso ao céu, quem delimita, quem demarca, quem cria, quem transporta, quem executa, sou eu tenho o controle. E eu estou dizendo que o acesso para mim, o acesso do homem até mim é o próprio Cristo. Jesus declarou isso: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Passa por ele é o centro da nossa fé, ele é o autor e consumador da nossa fé, passa por ele. Quando o homem tenta fazer sobre isso, ele vai falar de 3 escadas, eu vou falar só de uma e passo para os irmãos. Ele fala da escada da especulação que o homem criou. Qual é a escada da especulação? É a escada onde o homem foca na filosofia. O homem acreditava que de maneira isolada ele poderia, isola a cruz, esquece a cruz, ou seja, um outro meio de chegar a Deus. Através do conhecimento científico, através de grandes filósofos, vieram até mesmo antes de Cristo. O Cristo, eu digo, o Cristo visita ao homem, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele já estava preparado antes da fundação do mundo. Então eles se recorrem, e se você pegar algumas faculdades de teologia hoje, e que é uma grande crítica de teólogo, é a parte de filosofia que implanta lá ideias de Platão, de Aristóteles, e a filosofia marxista, e há uma crítica muito grande de alguns teólogos mais raiz, vamos dizer assim, algumas pessoas sobre esse tipo de embate teológico que se tem em algumas cadeiras de ensino. Como isso perverte a fé que vai afastando a cruz. E porque é uma ideia gnóstica. O que é gnosticismo? Especulação filosófica, sendo conhecimento alcançado a partir de verdade humanista, onde o homem cria mecanismos de chegar a Deus. Então, Lutero repetia isso. É por isso que Paulo vai falar uma coisa, e eu encerro aqui, 1 Coríntios, Paulo vai deixar para os irmãos, o texto é muito grande, só vou ler alguns versículos, que ele começa com 17, diz assim:
porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz não pareça vã, para que a cruz não pareça algo vazio, a cruz perca o seu significado. Não são de palavras persuasivas, não, é pelo poder que a cruz gera. Qual é isso? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o entendedor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso é a narrativa do texto aí. Amém. Mais um ponto importante para nós. Eu vou estar lendo rapidamente aqui os 4 comentários e passando para o obreiro Luan dar mais uma participação. Bom, a Isabela, ela lembra um texto bíblico. Paulo escreve na carta à igreja de Filipenses, no capítulo 3, no verso 14, prossigo para o alvo. O céu é o alvo, Jesus é o alvo, é o centro de tudo. Também aqui o nosso bispo colabora dizendo: a cruz uniu a justiça e o amor de Deus em prol de uma mesma causa. Na justiça estava: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus assumiu os nossos pecados. O amor estava no fato dele. Deus amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu único Filho para nos salvar. A cruz centralizou a concordância de objetivo, a justiça e a misericórdia de Deus. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Novamente a Isabela diz que contamina, Gálatas 6,14, contamina, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. O interesse do mundo em mim também há muito está morto. Aí mais uma colaboração dela, a missionária Solange também participa. As boas novas vão além do fato de que Deus se tornou homem, ou de que a morte tornou homem, ou de que a morte, o grande inimigo, foi vencido, mas o castigo que ele sofreu por nós, de uma forma que nunca mais teremos que sofrer. Então aí, a participação dos irmãos, passo mais uma vez para o Luan, para mais uma participação. Luan. Meus irmãos, quando Cristo foi para a cruz, ele venceu, amém ou amém? E aí eu fiz aqui um desenho, só para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando. Ó, fiz um desenho aqui, não está muito bom, acho que os irmãos vão gostar, vão entender. Eu fiz uma cruz, está vendo aqui a cruz? Aí eu coloquei aqui embaixo, que seria qual, tá vendo? Lugar chamado caveiro, lugar de morte. Agora olha que coisa interessante, quando você joga a cabeça para baixo, ela tem uma representação no formato de uma espada. E aí o Pedro disse uma vez: olha, quando Cristo foi para a cruz, era a espada sendo cravada na morte. Ali ele vencendo. Muito interessante isso. Eu lembrei, eu fiz questão de fazer esse desenho aqui para os irmãos poderem ver. E aí eu gostaria aqui, irmão, nessa minha fala, também citar o texto que nós todos os meses citamos, que é o texto da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo número 11, verso de número 26. Olha a importância da centralidade da obra de Cristo na cruz na nossa vida. Olha isso. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor
Inclusive tem um livro muito interessante que diz a crucificação de Jesus na ótica de um cirurgião. Muito bom, recomendo para os irmãos. É um cirurgião que ele vai trazendo na ótica biológica ou patológica o que Cristo sofreu desde quando ele apanhou até quando ele foi crucificado, e foi terrível. Só uma ideia: quando nós pegamos o cálice do Senhor, a representação do seu sangue que desce entre nós, e pelo seu sangue fomos limpos, fomos purificados. Então é muito importante, irmãos, nós todos os dias buscarmos esse aperfeiçoamento da fé, visando essa centralidade. Cristo não pode sair do meu meio. E aí João vai dizer no Apocalipse: olha, eu vi o Cordeiro no meio do trono. E aí vem João e os evangelistas dizendo assim: olha, como ele foi crucificado, a cruz foi colocada no meio. Representação dessa centralidade na vida do homem, irmãos. Então isso é muito importante. Para iniciar aqui minha fala, gostaria de citar 2 textos sobre a questão do reino. E aí, quando você recebe a Cristo, automaticamente você vai ter acesso a esse reino. Mas este reino, ele não se concretiza de qualquer maneira. E aí Paulo vai dizer em Gálatas capítulo número 5, verso 19. Nossa, já quando Isabela colocou o texto do capítulo 6, e eu quero ler o texto do capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso de número 19. Apóstolo Paulo escreve dizendo, 5,19: porque as obras da carne são manifestas, a quais adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Olha, eu já disse para vocês que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo número 6. Porque aqui estamos estudando a Bíblia, irmãos. É ela que diz. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9. 1 Coríntios 6, verso de número 9 ao 11. Apóstolo Paulo de novo ele, ó, 1 Coríntios 6, verso 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Verso 11, verso 10: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. E esse texto aqui é para você que talvez que não conhece a Jesus. Estamos querendo dizer para você também, você que não conhece a Jesus, que o reino de Deus está disponível para você. Cristo é o caminho, e todos esses que praticam essas abominações não irão reinar este reino que é poderoso e que não se abala. Presidente. Amém. Vamos então mais uma vez ouvir o nosso presbítero Irandir, já caminhando para o final da nossa escola bíblica dominical. Amém, irmãos. Eu vou continuar a narrativa dos para os irmãos entenderem, tentar entender aquilo que os homens não conseguem entender sem ter o Espírito Santo. O 21 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que é loucura? Porque, irmão, o Deus não veio, vou repetir isso, acho que quando Cristo não veio morrer na cruz para satisfazer a justiça ou o senso de justiça do homem. Ele veio satisfazer o senso de justiça do próprio Deus, porque nenhum homem conseguiria fazê-lo. Precisaria ser santo e perfeito para cumprir a justiça daquele que é santo e perfeito. Por isso o homem não consegue entender. Como assim? Morrer por alguém, e o homem tenta achar mérito na sua salvação. Morrer por alguém que é bonzinho,
morrer pelo evangelho de Daniel é legal, ele é bonzinho, eu quero morrer por ele. E Paulo ousa em outros dizer, quem sabe se alguém ousasse morrer por alguém que acha que é justo, mas por alguém que é injusto, você ousaria morrer? Cristo não morreu apenas para satisfazer ego de ninguém, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Então ele criou elementos suficientes para salvar qualquer um que se arrepender dos seus pecados, desde o hiper da vida ao cara mais comum o cara que está vindo no bar tomando a sua bebida, o cara que está cometendo um pecado que você acha que é mais levezinho ou mais sólido. Cristo veio, morreu naquela cruz para satisfazer a justiça do próprio Deus. Isso já faz a gente virar a cabeça. E a narrativa continua, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. É o que o homem quer hoje. Uns querem sinal. Se Deus é poderoso, onde está Deus no meio desse caos todo? No meio dessa pandemia, eu quero um sinal. Onde está Deus no meio dessas catástrofes? Eu quero um sinal. Outros, eu quero compreender por que acontece isso. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não deve satisfação para ninguém. Deus também não está brincando de cão e gato com Satanás. Eu armei uma armadilha, agora eu saí vencedor. Cristo já era vencedor há muito tempo. E a crucificação só veio fazer algo que Paulo diz assim: Cristo só na crucificação só fez para expor que Satanás já era perdido e derrotado. Somente isso, só foi para esclarecer aos homens, deixar patente o quanto Deus é poderoso. Simplesmente assim. 23 vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí eu falo, isso causa confusão até em muitos crentes. Como assim fraqueza de Deus? Irmão, não foi o Jesus Cristo que levantou e disse: para, quieta-te, que venceu, que se mostrou a salvação. Foi exatamente aquele Cristo que foi humilhado, aquele Cristo que estava sangrando, aquele Cristo que teve o seu lado no mês passado, aquele Cristo que disse assim: Pai, está consumado. É aquele Cristo ali, é através da via cruz, é através daquilo ali que você alcançou a salvação. Deus poderia mostrar de diversas formas o seu poderio, mas exatamente parece que é Deus tratando com Elias. Está esperando um terremoto? É no fogo? É na maneira mais simples e suave que eu me manifesto. É exatamente na fraqueza de Deus, que mostra um Deus lá limitado, um homem que se entregou, mas é mais do que isso. Não é um Cristo derrotado, é um Cristo que pôde vencer e ressuscitar, porque ele foi obediente até o fim. E o que Deus espera um pouco de mim, de você, que tomamos Cristo como exemplo, que vai ser loucura para os homens à sua volta, essa grande nuvem de testemunho, é você ser obediente nas pequenas e mais simples coisas. É como Deus se revela a você. É isso que ele fala assim: peraí, você quer mostrar que me ama? Não é só de palavra, é em atitude. Como assim? Aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos. Então, quando você é obediente a Deus, você se revela que compreendeu o amor dele lá na cruz do Calvário e emana o amor dele. E olha só, o amor de Deus não foi por obrigação. Não vou nem ler o resto dele. Você tenta alguém tem boa compreender, mas preciso que você compreenda isso. O amor de Cristo foi extremamente voluntário. Como assim? Foi. A Bíblia diz que ele se doou, ele se entregou, ele chegou por isso e disse: não tem nada mais prazeroso do que dar a vida pelos seus amigos. Ninguém pode tomar a minha vida, eu a dou. Então eu quero te dizer uma coisa bem simples essa manhã: Cristo teve uma atitude voluntária, e por isso ele é exemplo e autor consumador bendito da nossa fé, porque a nossa fé tem que ser voluntária. Você tem que negar a si mesmo voluntariamente. Você tem que renunciar ao pecado voluntariamente. Não é com medo de ir para o inferno, é entender que Cristo Todo-Poderoso negou até mesmo a sua glória por te amar. Então, se você diz que ama a Deus, negue-se a si mesmo. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente assim vai concluindo a nossa escola bíblica dominical. Acho que o Luan ainda tem mais um pontinho, né, que é mais uma ponta para fechar o raciocínio trazendo por ele, e assim fará, e nós vamos então para a conclusão. Irmãos, estudar é muito bom, né? Estudar é muito bom a Bíblia, né, irmão? Tem que ter mais tempo, presidente.
Irmãos, nosso ministério foi excelente aqui no seu comentário, seu último comentário. O escritor de Hebreus, eu vou usar esse texto, o autor e consumador, ou seja, a fé começa nele, ele é o autor, ele é o que gera. A origem da fé salvífica, a salvação é nele e termina nele. Por isso que ele faz esse paralelo, esse paradoxo entre autor e consumação. Mas eu quero falar, eu quero fechar em reino rapidamente. Romanos capítulo de número 14, verso 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é o quê? Ele é formado pelo quê? Por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que esse reino não se abala. Por isso que esse reino é inabalável. E nós fazemos parte dele. Mas eu quero fechar dentro do texto de Daniel capítulo 2, porque eu tenho que trazer para a minha área escatológica, é claro. Daniel capítulo 2, verso número 44. Olha o que Daniel diz, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos terrenos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, da maneira que vistes de que o monte foi cortado uma pedra, o ministro da falou da pedra, Cristo, sem auxílio de mãos. Ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O que isso quer dizer? Pois bem, rapidamente, presidente. O capítulo 2 e o capítulo 3 é o sonho que o rei Nabucodonosor teve da espada. Né, irmãos? Conhecemos a história. A espada que ele teve um sonho. Ouro, prata, bronze e ferro. Ok? E aí, Deus vai dar a interpretação desse sonho para Daniel. E o capítulo 2 e 3 de Daniel está se referindo a uma profecia escatológica. É algo que vai acontecer. O que quer dizer isso, Luan? Por exemplo, a estátua ela era composta por cabeça, ouro, Império Babilônico, composta por peitoral e braços, prata, medo persa, ventre e quadril, que representava a Grécia, e as pernas e os pés de ferro, representando o Império Romano. Mas só que no sonho ele diz: olha, eu vi que uma pedra, sem auxílio de mãos, a pedra, Cristo, ela vinha do céu e ela destruía a estátua de baixo para cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo vier, glória a Deus, ele vai destruir os impérios e os reinos da terra e vai estabelecer o seu reino aqui, que é o reino milenial. Quando Cristo vier com a igreja, reinará aqui na terra. Esse reino que nós estamos falando, que estamos estudando, que é inabalável, que é poderoso, ele virá brevemente e irá se estabelecer aqui durante 1000 anos e será o governo de Cristo, que é a sua última dispensação, que é o milênio. Presidente, obrigado. Amém. Graças a Deus, assim a gente declina, vamos para o final da nossa escola bíblica dominical, com o tema centralidade da cruz. Existem caminhos que para nós são caminhos de mistérios, caminhos esses que nós não entendemos, e não vai ser através das nossas orações de buscas incessantes e que talvez Deus vai responder algum desses mistérios. Deus sempre está disposto a nos abençoar, esse é o seu maior propósito. E na semana que vem vamos então falar um pouco onde está Deus quando a calamidade acontece, as catástrofes, aonde está Deus quando há perdas irreparáveis. Será que Deus está participando? Será que o silêncio dele é uma omissão da parte dele? Então são perguntas que na hora da dor a gente faz. A gente pode usar o próprio personagem Jó, o que mais temia ele sobreveio, e quando isso tudo aconteceu, chegou um ponto que ele jogou, a toalha, não saí do ventre da minha mãe, tornarei para lá, o seu Deus, seu tomou, bendito seja
o nome do Senhor. Então, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a centralidade da cruz. Né? Deus confunde, através dos tolos, as coisas sábias desse mundo. Né? As coisas assim, como pode? Tento eu ainda imaginar o que os discípulos imaginaram Jesus morrendo na cruz. Acabou. Então é isso que acontece muitas vezes. Deus usa esses caminhos e parece que as coisas desequilibram, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E Deus assim nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos novamente aqui reunidos, louvando a Deus, orando e recebendo mais uma porção, a ministração da palavra do nosso Deus. Seguiremos segunda no nosso culto às 19h30 e na quinta-feira, novamente às 19h30, com a nossa live. Mais uma vez eu repito aos irmãos, né, alguns lugares estão abrindo, algumas igrejas estão abrindo, legal, mas no ministério local, em consenso, né, numa boa parte, a gente entendeu que vamos segurar um pouco mais, né, essa questão. Estamos já providenciando algumas coisas para quando a gente for liberando gradativamente, os irmãos possam se sentir confortáveis e seguros para isso. Assim que isso chegar, não está demorando não, daqui a rapidinho isso vai acontecer para os irmãos retornarem. Né? Os irmãos acompanhando o Quilo, nós temos irmãos que estão nos assistindo, vamos essa semana começar a distribuir. Obrigado aos irmãos que têm participado, não têm deixado quebrar as suas alianças com a obra de Deus, né? Com o Quilo, com seus dízimos, oferta, e isso que tem feito a obra de Deus continuar e sendo sustentada. Muito obrigado, falar aqui com muito amor no meu coração. Obrigado a você que tem mantido-se fiel nesse tempo, humanamente falando, um tempo de silêncio, mas Deus está respondendo, Deus está agindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a todos nós. Vamos assim encerrar. Obrigado aos irmãos que aqui estão, obrigado à equipe dessa manhã. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oremos nessa hora. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo dom da vida, obrigado por esse dia que se chama hoje, obrigado por tua bondade, a tua misericórdia, obrigado pelo teu equilíbrio. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Nada acontece, ó Deus, por acaso, nada foge do teu controle, tudo está, ó Deus, debaixo do teu comando, da tua voz. Ó Deus, os céus declaram a tua glória, Senhor, e nós temos essa certeza absoluta nos nossos corações, que no princípio tu estava lá, no princípio começou tudo nas tuas mãos, e assim nós te glorificamos. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Desde a eternidade não existiu um Deus igual ou além de ti, e nós, Senhor, nos alegramos com isso. Isso traz força aos nossos corações pela centralidade da tua obra, centralidade do teu propósito na cruz. Ó Deus, as tuas promessas não falham, a ameaça falha, mas a tua promessa não falha na vida de cada um de nós. Se vamos ver ou não é o mais interessante para nós. O mais importante é que queremos nos aproximar de ti através da fé construída naquela cruz. Abençoe os nossos irmãos, abençoe a nossa nação, o nosso país, abençoe os governantes, abençoe aqueles que estão sargentos, que estão sendo, ó Deus, agora impactados, Senhor, de alguma forma, seja na área econômica, seja na área da saúde. Pedimos a tua bondade, a tua benevolência sobre todos esses e sobre aqueles que têm te clamado. Abençoe o nosso arraial, a nossa igreja, o ministério, os departamentos, os líderes. Assim te glorificamos mais uma vez por essa escola bíblica dominical. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus reunidos aqui e na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece, e o sangue de Jesus nos garante.
a vitória. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração.